Bom dia! Meu nome é Rogério, sou formado em Geografia e vou trabalhar com vocês sobre correntes marítimas. Bora? Vamos estudar? Correntes marítimas. Afinal de contas, o que vem a ser correntes marítimas? Correntes marítimas são verdadeiros rios de água com salinidade e temperatura diferente daquela dos oceanos que elas percorrem, ou seja, tem menor densidade. As correntes marítimas elas vão se subdividir em correntes quentes e correntes frias. As correntes quentes se formam na linha do Equador e vão em direção aos polos. Por sua vez, as correntes frias fazem um caminho contrário, ou seja, elas se formam nos polos e vão em direção à linha do Equador. Sobre as correntes marítimas, hoje a gente vai estudar sobre a formação de desertos, tá? E a atuação direta das correntes frias nessa dinâmica. No caso específico de hoje, sobre a corrente fria de Uborde ou corrente do Peru, que atua no litoral chileno, no Oceano Pacífico. O Sol aquece a água do Oceano Pacífico, parte dessa água evapora. A partir desse processo se formam nuvens carregadas de umidade que se deslocam para o continente. Só que antes que essas nuvens carregadas de umidade cheguem até o continente, existe um paredão de ar frio formado pela corrente fria de Uborde, que impede que, na maioria das vezes, essa umidade chegue até o continente e forme o deserto mais árido do mundo, ou seja, o mais seco, que vem a ser o deserto do Atacama. Quais são os dois elementos necessários para a ocorrência de uma chuva? Uma massa de ar quente e úmida se chocar com uma massa de ar frio. A massa de ar frio diminui a temperatura da massa de ar quente, que condensa e cai na forma de chuva no próprio oceano. E aquilo que chega ao continente, na maioria das vezes, como a gente havia comentado, é um ar quente e seco. Correntes marítimas quentes. Se 70% da superfície da Terra está recoberta de água, constituída de mares e oceanos, é muita umidade, gente. A atuação das correntes quentes sobre essas águas oceânicas e mares vai contribuir para a formação de umidade e, consequentemente, de chuvas nessas áreas onde elas atuam. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, dentre as várias correntes marítimas quentes, sobre a corrente quente do Brasil e a corrente quente do... Rapaz, quando a gente pensa em corrente quente do Brasil, a gente lembra de umidade. Umidade a gente associa a chuvas, mas existem alguns fatores naturais que impedem que essa umidade chegue na parte interior do continente, como é o caso do Nordeste brasileiro. A zona da mata, ela é beneficiada com a umidade que se forma a partir da evaporação de parte da água do oceano. E esse processo ainda é intensificado pela atuação da corrente quente do Brasil. Essa massa de ar quente, ela se eleva sobre a superfície e ela vai encontrar uma barreira natural que a gente conhece como o Morro da Borborema. Quando essa massa de ar quente chega no topo do Morro da Borborema, ela vai encontrar um ar frio. Esse ar frio diminui a temperatura da massa de ar quente úmida, condensa e cai na forma de chuva naquela área próximo ao litoral. O ar que chega até o sertão nordestino, aquilo que no futuro não tão distante vem a se tornar o primeiro deserto brasileiro, é um ar quente e seco na maioria das vezes. Lembra, garotinho, por que no topo do Morro da Borborema encontramos esse ar frio? A Terra se aquece de baixo para cima. Quanto maior a altitude, menor a temperatura e o oxigênio. Faz parte. Já a corrente do Golfo, a corrente quente do Golfo, ela vai atuar no oeste do continente europeu. Ela vai impedir que se forme a banquísias, que são uma camada de gelo fininha sobre a água salgada do Mar do Norte, e vai amenizar os invernos rigorosos do continente europeu, que poderiam chegar na casa de -40.